texto bíblico é recorrente em usar figuras, símbolos para comunicar verdades, princípios espirituais. E o curioso é que nem sempre uma determinada figura ou símbolo é utilizado para representar, ilustrar apenas algo positivo. Acontece muitas vezes que um determinado símbolo ou figura, num outro contexto, ser usado para ilustrar algo negativo. Vou dar aqui alguns exemplos. Jesus, o nosso Cristo, é chamado de o leão da tribo de Judá, em Apocalipse capítulo 5, versículo de número 5. Mas o mesmo símbolo do leão, a mesma figura do leão, é utilizada para se referir ao diabo. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. Vamos para mais um exemplo agora ao inverso. Em Gênesis capítulo de número 3, a serpente personifica o diabo. Mas, quando nós chegamos em Mateus capítulo 10, versículo de número 16, nós vemos Jesus nos exortando para que nós sejamos prudentes como as serpentes. Então, em Gênesis 3, a figura da serpente é algo negativo, mas em Mateus 10, 16, a figura da serpente é algo positivo. E aqui eu chego no tema desse vídeo. A figura da criança nas Sagradas Escrituras também é empregada no sentido positivo e negativo. Vou começar aqui destacando o ser como crianças no sentido positivo. Gosto de lembrar que Jesus não veio ao mundo como um adulto já formado, como que caído dos céus de paraquedas. Não, Jesus nasceu, Jesus cresceu e nisso ele foi uma criança. E esse Jesus, já no exercício do seu ministério, ele não só acolhia as crianças, mas ele também nos chamava a imitar as crianças. Lá em Mateus, capítulo de número 18, a partir do verso 1 diz assim: Neste momento os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que fizesse humilde como esta criança será maior no reino dos céus. Então, em que nós precisamos ser como as crianças? Jesus aqui está falando em humildade, em simplicidade. Precisamos ser como as crianças na docilidade, no vínculo para com os pais. Precisamos ser como as crianças na pureza, na inocência. Mesmo que tenhamos que considerar que toda criança já nasce por causa do pecado original com a inclinação ao mal, mas por ainda elas não terem uma consciência como a do adulto, elas também não irão pecar como os adultos. Precisamos ser como as crianças na dependência que elas têm dos pais. E nós aqui precisamos aplicar isso na dependência que nós precisamos ter de Deus. Não a dependência que eu sempre gosto de destacar, de não fazer a nossa parte e deixar só Deus fazer a dele, não. A dependência de Deus no sentido de que Ele está acima de nós e nós precisamos nos colocar debaixo da sua autoridade, nós precisamos sempre buscar a sua direção, a sua vontade, para que Ele sempre possa nos guiar, para que Ele sempre possa nos ajudar a ser e a fazer tudo o que nós precisamos ser e fazer. Precisamos ser como as criancinhas, na curiosidade, uma curiosidade, claro, sadia. Precisamos ser como as crianças, na capacidade que elas têm de fantasiar, de sonhar, de brincar, de se alegrar. Nós não podemos perder esse brilho da vida, nós não podemos perder essa capacidade de vivermos além da realidade palpável. Vemos no Antigo Testamento, por exemplo, no Salmo 8, versículo de número 3, a figura da criança sendo usada no sentido positivo. Lá diz assim: da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor. Precisamos ser como as crianças no sentido de que elas estão em crescimento. Nós, enquanto homens e mulheres de fé, homens e mulheres espirituais, precisamos estar continuamente em crescimento. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 2 diz assim: Como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual, que vos fará crescer para a salvação. Em segundo lugar, eu destaco aqui o ser como crianças no sentido negativo. Por outro lado, nós somos exortados a não sermos como as crianças no sentido de imaturidade, de ingenuidade excessiva, de não sermos simplórios, que é o contrário de sermos simples.
E nós não podemos ser como as crianças na irresponsabilidade. Eles não têm ainda condições de ter responsabilidade. Nós não podemos ser como crianças nesse sentido. Então, somos chamados a ser como crianças, como aprendemos no tópico anterior, mas não podemos ser pessoas infantis. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante, o apóstolo Paulo escreve: A vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber e não alimento sólido que ainda não podíeis suportar, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Veja aqui a figura da criança sendo empregada no sentido negativo. 1 Coríntios ainda, capítulo de número 13 agora, versículo 11, o apóstolo Paulo escreve: Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Veja aqui o apóstolo Paulo falando sobre esta evolução de não ser mais como crianças no sentido negativo, mas agora ser um homem espiritualmente falando. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais crianças quanto ao modo de julgar. Na malícia, sim, sede crianças, mas quanto ao julgamento, sede homens. Em Efésios capítulo 4, versículo de número 14, depois de nós sermos chamados a atingir a estatura da maturidade de Cristo, está escrito: para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Precisamos atingir a maturidade para que não sejamos como crianças na imaturidade. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo de número 12 e em diante está escrito assim: a julgar pelo tempo, já devíeis ser mestres, contudo ainda necessitais que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus, o básico, e vos tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Aqui o autor está escrevendo a pessoas que já deveriam ter evoluído, mas continuam como crianças, no sentido negativo de imaturidade, de falta de crescimento. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque é ainda criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Que não só possamos compreender isso, mas que possamos não ser como criancinhas no sentido negativo, mas no Senhor que possamos ser como crianças no sentido positivo. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.